Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, o primeiro e o segundo. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos falando do reino dividido, que vai até o capítulo 10 do livro 2. Dentro dele, nós já estamos falando sobre a história de cada um dos reinados, que vai do 14 até o 16. Nós estamos vendo aqui esse quadro que estava lá no primeiro vídeo. É interessante que agora nós tenhamos ele de contínuo para podermos acompanhar, porque senão a gente acaba se perdendo no meio de tantos reis. Então, nós já falamos do reinado único de Davi, nós já falamos do reinado único de Salomão, nós vimos que depois de Salomão, os reinos se dividiram em reino de Judá, ou reino do sul, e o reino de Israel, ou reino do norte. Dentre o reino do sul, nós já vimos Roboão, que reinou por 17 anos, de 930 até 913. E também já falamos sobre Jeroboão, que reinou 22 anos, de 930, que foi quando dividiu, até 909. Também já tínhamos visto sobre Nadab, o seu filho, que reinou 2 anos, de 909 a 908. Então vamos ver mais alguns outros reis agora. Abias de Judá. Abias, o nome Abias, significa meu pai é Iavé. Cuidado! Mas num dos vídeos anteriores você falou que Abias era filho de Jeroboão e que ele morreu. Pois é, os dois tinham o mesmo nome. Abias, filho de Roboão, e assume o reinado, o reino do sul, Judá, quando o seu pai, Roboão, morre. Abias, filho de Jeroboão, do reino do norte, é aquele único que prestava da família que morreu e foi sepultado. Ele vai reinar 3 anos, de 913 até 910, e ele assume o reinado quando Jeroboão I está no reino do norte, já está no seu 18º ano. A mãe de Abias é Maaca, filha de Uriel. Cuidado com essa Maaca, ou Micaía, também tinha essa denominação. Essa mulher, ela era uma idólatra ativa. Ela era muito ativa em termos de idolatria. E ela influenciou, portanto, Abias, seu filho, de tal maneira que ele se torna um rei idólatra. Esta mulher depois vai ser censurada pelo filho de Abias, a gente vai ver no seu próprio tempo. Ele continua com a guerra com Jeroboão em Israel. Ali a guerra não teve bastante folga, né, desde que eles se dividiram. E ele estava tendo bastante vitória, ele estava tendo vitória em relação à guerra contra Jeroboão. Ele anexa Betel, ele anexa Gessana e anexa Efraim. Mas isso tudo depois é perdido, porque ele reina por um tempo bastante curto e ele acaba perdendo todas essas coisas. Ele foi sepultado na cidade de Davi assim que morre, por 3 anos, porque era um rei ruim, um rei mau. Na morte de Abias, assume o poder Asa, também de Judá. Ele assume o reinado quando o Jeroboão está já no seu 20º ano. Cuidado que a contagem do tempo não é de ano inteiro.
Então, parte dos anos eram contadas como anos. Então, aqui, por exemplo, como Abias sobe ao poder no 18º ano, reina 3 anos, não é bem 3 anos inteiros, portanto, eu posso dizer aqui que é o 20º ano de Jeroboão. Asa reina por 41 anos, de 910 até 869 antes de Cristo. Diz a palavra que ele era filho de Maaca. Cuidado também quando se fala, ele é filho de alguém. Este filho não significa filho-filho. Pode ser que esteja falando aqui de um parente próximo ou, por exemplo, de um ancestral. Neste caso aqui, Maaca não era sua mãe, era sua avó. Era sua avó, era a mãe do seu pai. Portanto, ela estava na posição de rainha-mãe, ela era a avó. Apesar de todos os exemplos de Salomão, de Abias, de Maaca, Asa fez o que era reto. Ele faz o que é reto e ele se destaca nos caminhos do Senhor, ou seja, ele cumpre os caminhos do Senhor. Tanto isto é que a palavra diz que ele começa uma reforma religiosa, extirpando centros de adoração pagã, destruindo ídolos e restaurando a verdadeira fé. Inclusive o seguinte, a gente falou agora há pouco que Maaca era uma idólatra ativa. Significa, então, que Asa tinha que fazer alguma coisa contra a sua avó. O que ele fez? Ele afasta a avó porque ela era má. Então, ela é afastada, ela é retirada da corte de Judá. Ele pega todas aquelas peças pagãs, idólatras, e esses ídolos são queimados no Vale do Cedron. O Vale do Cedron passa a ser um local de queima de ídolos. Ele passa a ser um lugar oficial de queimar objetos idólatras. Baasa, nesta época, já era rei e ele acaba fazendo guerra contra Asa. O que eles fazem aqui? Ele vai, olha lá, Betel está colocado aqui. Betel era o centro idólatra do reino do norte. É onde tinha o bezerro de ouro. Um pouquinho mais para frente, ele começa a fortificar Ramá. Olha lá, Ramá está aqui e Jerusalém está aqui. Então, ele afronta, ele ameaça o reino do sul, fortificando Ramá. Para fazer frente a isso, o que é que Asa faz? Asa faz uma aliança com a Síria, com Damasco, pagando um alto preço, tirando dinheiro do templo, tesouro do templo, para pagar, então, a Síria, lá de Damasco, para que eles fizessem guerra contra Baasa. Asa, agora, ele é censurado por ter feito isso. Significa censura. Por que ele foi confiar na Síria se ele tinha Deus com ele? Deus não era capaz de proteger Judá? Claro que sim. Então ele é censurado, porque ele vai buscar auxílio externo e não auxílio em Deus. Na verdade, o que é que Asa faz? Ele vai ter com Ben-Hadad, lembre-se que nós vamos ter 3 Ben-Hadad. Ben-Hadad primeiro, segundo e terceiro. Este Ben-Hadad era filho de Tabrimon, filho de Rezion ou Razon. A Síria tinha um pacto com Israel, eles já tinham um pacto com Israel de não agressão. Na verdade, quando Asa foi conversar com Ben-Hadad, Ben-Hadad, mais ganancioso, mais interesseiro, ele pega o dinheiro de Judá e ataca
em traição Israel. Eles atacam Israel. Então ele quebra o pacto que ele tinha com Israel por conta de dinheiro, ele é comprado por Asa e ataca Israel. Quando Israel é atacado, eles deixam a construção em Ramá. O que Asa faz? Asa conclama as pessoas e vai retirar as pedras que estavam sendo colocadas em Ramá e passa para Geba, fortalecendo então em Geba um local de proteção para Judá. Aqui, Asa, no final da vida, passa a ter uma doença. Ele está bastante debilitado. Ele reinou por bastante tempo e agora ele está debilitado. A palavra diz que ele tem uma doença nos pés. Existem 3 hipóteses aqui: de que era gota, de que era uma doença vascular, ou seja, era uma gangrena, portanto, a doença era bastante grave, tanto é que ele acaba morrendo. E alguns dizem o seguinte: quando a palavra fala de pés, cobrir os pés ou questões de pés, ele está falando dos órgãos sexuais masculinos. Então, alguns acham que o que ele tinha era uma doença venérea. Então, existem 3 possibilidades. Pode ser gota, pode ser gangrena ou pode ser uma doença venérea. Seja o que for, ele acaba morrendo. Ele morre e é enterrado na cidade de Davi. Nesse meio tempo, Baasa é rei de Israel. Então, o que nós estamos explicando? Conforme a palavra de Deus está fazendo, ele vai em ordem cronológica, ele passa de Israel para Judá, de Judá para Israel, né, falando em ordem cronológica. Baasa, ele torna-se rei, né, ao assassinar Nadab. A gente viu agora há pouco que Nadab era filho de Jeroboão. Foi o segundo rei, filho de Jeroboão, portanto, a dinastia de Jeroboão durou apenas 2 reis, né? São 2 reis em Israel. Nadab é morto de acordo com a profecia que foi dita para Jeroboão. Esse Baasa, que se torna o 3º rei de Israel, ele reina por 24 anos. Então, ele pega uma parte do reinado de Asa. Ele vai do 3º ao 27º ano de Asa, de 908 até 886. Ele era filho de Aías de Isacar. Então, o que acontece aqui é que ele tinha toda a chance agora. Por quê? Porque ele foi previsto por uma profecia que a dinastia de Jeroboão iria acabar. Ele tinha toda a vantagem. Ele, quando Nadab estava atacando a cidade de Gibeton, lá na Filisteia, pertinho, então, de Judá, para o lado do mar, Baasa conspira contra ele e acaba matando-o. Ele não sepulta Nadab. E aí, quando ele vai para Tirza, eles estão em Tirza, na capital, Tirza. Quando ele vai para Tirza, ele pega toda a família de Nadab e a mata. Veja lá, a profecia era esta: o reinado seria tirado de Jeroboão e a sua dinastia iria acabar. E só o seu filho Abias, que estava doente, é que seria enterrado. Nadab não foi enterrado, nem nenhum da sua família foi enterrado. O profeta Jeú é chamado filho de Hanani, né? O Jeú de Hanani, filho de Hanani. Ele vai ter com Baasa e ele dá uma palavra, ele traz uma palavra para Baasa, do mesmo jeito que ele
trouxe a palavra para Jeroboão, dizendo que Baasa tinha sido tirado do pó, ou seja, tinha sido tirado de lugar nenhum, tinha sido dado para ele uma posição importante, então ele deveria andar nos caminhos do Senhor. Isto não aconteceu. Baasa se desvia. Eles são contrários a Deus. Ao contrário, portanto, do que ele deveria fazer, ele foi em idolatria, mantendo a idolatria em Israel. Ele foi pecador, fez Israel pecar. Ele, que foi um instrumento para a extinção da casa idólatra de Jeroboão, também seria extinto. Esta profecia que Jeú, filho de Hanani, trouxe para Baasa. Baasa é aqui a história que se junta com aquela anterior que nós contamos. Ele vai edificar Ramá e isto acaba por desencadear uma guerra. Ben-Hadad foi subornado por Asa e lhe ataca. Ele volta para Tirza, né, e ali ele morre e é sepultado. Então, a história da guerra a gente havia dito um pouquinho antes para o amado. Muito bem, quando Baasa morre, sobe ao poder Elá de Israel. Então ele começa a reinar no 26º ano de Asa, rei de Judá. E ele reina por menos de 2 anos. Na verdade, diz alguns 2 anos. É que, na verdade, eles contavam o ano inteiro. Mesmo que fosse um período, eles contavam o ano todo. Então, ele reina de 886 a 885. Quando ele está bêbado, dizem, ele está bêbado, Zimri, seu oficial, ele era um comandante militar de confiança de Baasa. Na verdade, assim, Baasa tinha dois comandos. Um comando estava com Zimri e outro comando estava com Omri. Então, o que acontece? Zimri, que era de um dos comandos, ele parte de Megido, ele estava em Megido, e vai até Tirza. E lá ele encontra Zimri totalmente bêbado, né, fazendo arruaça, e ele acaba matando então Elá. E isso significa que ele mata também todos da casa de Baasa, exatamente para que não tenha uma vingança. E aí cumpre a promessa que havia sido feita por Jeú, filho de Hanani. A total extinção da família, a total extinção da casa de Baasa. O que nós estamos vendo até aqui? O rei toma posse e alguém, seu filho, toma posse e já é morto. Aqui, então, Zimri, quando faz tudo o que tem que fazer, cumpre a profecia, né, através de Jeú, ele está, na verdade, cumprindo uma consequência, ele cumpre, na verdade, a profecia que é a consequência do pecado. Jeroboão e seu filho Nadab foram mortos, Baasa e seu filho Elá também foram mortos. Baasa mata Nadab e agora Zimri mata Elá. Então a gente está vendo aqui que as profecias estavam sendo cumpridas. Muito bem, no lugar então entra Zimri. Zimri, o 5º rei de Israel. Só que ele é um rei que reina por uma semana. Ele reina por 7 dias. Nós estamos já no 27º ano de Asa de Judá. A gente já viu que ele era um oficial comandando metade das tropas de Israel e matou Elá quando ele estava
ele estava bêbado, né, em Tirsa. O nome Zimri passa a significar agora o nome de uma pessoa que é capaz de um ato de traição extraordinário. Quando o outro comandante, de nome Omri, fica sabendo disso, as suas tropas lhe elevam à posição de rei. Omri, então, que era o comandante da segunda outra metade, que também estava em Gibeton, estava combatendo os filisteus, ele vai até Tirza e ele acaba por provocar a morte de Zimri. Por quê? Porque Zimri ficou com medo do exército que estava chegando e ele acaba se colocando na sua casa e ele acaba suicidando por queimadura. Ele toca fogo na sua casa e ele morre então queimado. Este a consequência dos pecados. Isto a consequência da idolatria. Amém, amados? Bons estudos.